Foi Tertuliano o primeiro a usar a palavra latina, Trinitas, Trindade, para desenvolver o dogma cristão de que Deus são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por razões óbvias, se Deus são três pessoas, então, a doutrina cristã da Trindade apregou a existência de três deuses, típico exemplo de politeísmo. Para tentar disfarçar o politeísmo tão combatido pela Bíblia, o dogma trinitário sustenta que Deus é um, e que, por um mistério, ao mesmo tempo são três pessoas. Vale citar as palavras de Tertuliano, considerado o pai da doutrina da Trindade. Enquanto o mistério da dispensação está ainda guardado, o qual distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três, contudo não em condição, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aspecto, ainda que em uma substância, uma condição e um poder, enquanto que Ele é um Deus, de onde estes graus, formas e aspectos são reconhecidos, sob o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar que o Pai e o Filho são duas pessoas separadas. Agora, observe, minha asserção é que o Pai é um, e o Filho um, e o Espírito um, e que eles são distintos uns dos outros. Onde, contudo, há um segundo, deve haver dois, e onde há um terceiro, deve haver três. Agora de fato, o Espírito é o terceiro de Deus, e do Filho, assim como a fruta da árvore é o terceiro da raiz, ou como o riacho do rio é o terceiro da fonte, ou o ápice do raio, é o terceiro do sol. Nada, contudo, é estranho à fonte original de onde deriva suas propriedades. Estes conceitos idólatras vieram anteriormente por meio de Inácio de Antioquia, que acreditava piamente em nascimento virginal, além de dizer que o Messias é Deus. Além do absurdo de dizer que ele era da semente de Davi, e do suposto Espírito Santo ao mesmo tempo. Ora, se veio da semente e veio do sêmen, então não existe possibilidade de nascimento virginal. Isso está impregnado na mitologia, e no paganismo, com o nascimento de deuses e semideuses. Como já vimos, Yeshua não criou uma religião, mas ensinou a cumprir a Torá de forma correta. Ele e seus seguidores eram conhecidos como os Netzarim, os Nazarenos. Mas Inácio de Antioquia em seus escritos disse que ele confirmou a hierarquia da Igreja pelo suposto Espírito Santo, na introdução da Epístola aos Filadélfios. Segundo este Inácio, foi o tal Espírito Santo que falou através dele. A fórmula trinitariana também aparece nos escritos de Inácio de Antioquia, mas na época ainda não tinha sido usado o termo, que foi usado pela primeira vez por Tertuliano,
como já falado anteriormente. Inácio tenta instruir as pessoas para seguir as doutrinas dos apóstolos de Yeshua, mas como? Se ele aboliu a maioria das doutrinas quando assumiu a liderança da comunidade, abolindo tanto a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Yeshua, sendo a mesma dos profetas de Israel. Para poupar-vos da idolatria, vamos usar apenas mais uma passagem de Inácio, em que ele mais uma vez afirmou que o Messias seria Deus. Mentalidade totalmente idólatra atribuindo divindade a seres humanos, típico da mitologia e paganismo. Esse tipo de visão também pode ter influenciado esses seus pensamentos idólatras, pelo fato de que ele vinha do paganismo, antes de conhecer os emissários de Yeshua. Incorporou o catolicismo romano, a doutrina da divindade de Yeshua, nos concílios de Nicéia, e de forma mais tímida a Trindade, 325 da Era Comum, e da Trindade em Constantinopla, 381 da Era Comum, ambos realizados sem a presença de israelitas. O primeiro concílio referido estabeleceu a divindade de duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, e o segundo acrescentou o Espírito Santo, assentando de uma vez por todas o dogma trinitário, apesar de ainda na época esta visão não ter sido totalmente aceita. Na Enciclopédia Católica acerca do verbete Trindade vemos: a Trindade é o termo empregado para significar a doutrina central da religião cristã. A verdade que na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estas três pessoas verdadeiramente distintas umas das outras. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e ainda não há três deuses, mas um só Deus. Nesta trindade de pessoas, o Filho é unigênito do Pai por uma geração eterna, e o Espírito Santo procede de uma procissão eterna do Pai e do Filho. No entanto, apesar desta diferença quanto à origem, as pessoas são coeternas e coiguais, todos são igualmente incriados e onipotentes. A Igreja ensina, é a revelação sobre a natureza de Deus que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio sobre a terra para se entregar para o mundo, e que ela propõe ao homem como fundamento de seu inteiro sistema dogmático. Este conceito católico romano foi absorvido por absolutamente quase todas as denominações cristãs protestantes, com raras exceções. Roger Wilson, historiador evangélico, aponta que a Trindade se tornou um consenso no seio cristão. A fé dos israelitas sempre foi a unidade do Eterno, que ele é um, indivisível e incorpóreo. Jamais um politeísmo como é o caso da Trindade, e a outra face da moeda, o unicismo, que seria a crença que o Messias é o Criador, e a sua presença, chamada de Espírito Santo, ou mais literal Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, são manifestações de uma única e singular pessoa, supostamente Deus. Tanto o unicismo como a Trindade são idolatria. Shema Israel, 'Hashem Echad. 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 'Hashem Echad.
Yeshua, reproduziu o mesmo texto de Deuteronômio, enfatizando que a fé monoteísta seria o maior de todos os mandamentos. Aniquila a doutrina da Trindade, o próprio ensino de Yeshua, acerca da unidade do Criador. Tertuliano veio de uma família pagã, e provavelmente foi influenciado pela cultura idólatra acerca da existência de um panteão com 3 deuses. Escreveu o erudito Andrew Gabriel Roth. Com efeito, a crença em 3 deuses permeou diversas culturas pagãs. Nas religiões da Babilônia e Assíria, já se pregava uma tríade, pois os idólatras pensavam que o universo foi dividido em 3 regiões: céu, terra e água, cada uma sob o domínio de um deus, Anu, Enlil, e Enki, mais tarde conhecido como Ea. No Antigo Egito, também vigia a trindade dos deuses Horus, Ísis e Osíris. Igualmente, no hinduísmo se destacam Brahma, deus da criação, Vishnu, deus da preservação, e Shiva, deus da destruição. Muito antes do advento de Yeshua, os religiosos da Grécia e de Roma adotavam 3 principais deuses no panteão. Em síntese, o paganismo, que formava o pano de fundo cultural dos pais da Igreja, terminou exercendo poderosa influência na teologia cristã. Vejamos a opinião de alguns historiadores. Como vimos, os 3 pilares centrais do paganismo, conforme destacado, foram Inácio de Antioquia, Marcião e Tertuliano, cujas doutrinas até hoje se fazem presentes no cristianismo. Tudo isto que vimos foi chancelado pela Igreja Católica e, posteriormente, encontrou eco na teologia protestante, filha de Roma.